nessa aula de manutenção básica, nossa terceira aula, a gente vai falar sobre configuração de setup, então a gente vai falar sobre os conceitos envolvidos na parte de setup, BIOS, boot e outras coisas, e como a gente faz preparar para a instalação do sistema operacional de fato. A gente vai falar um pouco lá sobre as diferentes sistemas operacionais principais, Windows e Linux, e alguns detalhes que a gente vai falar sobre cada um deles. Então, nossa aula vai estar dividida em alguns três tópicos. Primeiro, a gente vai falar sobre os conceitos, parte mais teórica, o que é boot, setup, BIOS, CMOS, várias coisas que a gente precisa saber nessa parte de conceito relacionado com setup. A outra parte vai ser justamente demonstrar um pouco como é que o setup, as principais funções, identificando algumas informações, por exemplo, os discos, configurando o boot, que é a parte principal aqui, e algumas configurações padrão, salvando alterações, um modo de explicar um pouquinho como funciona o setup e como é que a gente acessa as funções, as configurações e salva, ou se eventualmente tiver algum problema, você pode definir, voltar para as configurações de padrão, de fábrica. E na última parte dessa aula a gente vai fazer tipo um roteiro do que a gente precisa saber para instalar um sistema operacional. Desde a parte de obtenção da mídia e falar sobre alguns conceitos importantes que vai ser solicitado durante o processo de instalação, que seria as partições, a parte de formatação e sistema de arquivos e as configurações básicas, drives, aplicativos, e depois o sistema já está instalado, você precisa da parte de configuração. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Iniciaremos agora a falar sobre os conceitos. O primeiro conceito que a gente vai falar é sobre BIOS. A gente já viu um pouquinho lá de BIOS quando a gente falou dos componentes do computador, nas matérias de manutenção básica. Então, revisando o que é a BIOS. É um sistema básico de entrada e saída. É um software que fica gravado em um chip de memória ROM, ou seja, que é totalmente leitura, e já vem gravado de fábrica da placa-mãe. Nesse software, você tem vários outros softwares que é responsável para controlar, detectar e testar os componentes de hardware conectados à placa-mãe. Como a gente está falando aí, o chip é gravado, a BIOS vem gravada em um chip de memória ROM, que é somente leitura, a gente não consegue modificar de fato, naturalmente, como a gente poderia fazer. Tem que usar um aplicativo de fábrica ou então fazer o upgrade da BIOS. Mas no caso, existe uma memória chamada CMOS, que é justamente para salvar as configurações da BIOS. Porque todas as configurações que a gente for fazer, a gente consegue salvar nessa memória, que é volátil, só que ela precisa de alimentação de alguma energia para não apagar os dados. Então a gente chama de CMOS. É justamente aquela bateria que fica próxima à BIOS na placa-mãe, que ela é responsável para dar alimentação ou energia para essas memórias CMOS, que é volátil, que a gente pode gravar. Então a gente vai ver aqui depois a questão de setup, que é onde a gente edita essas configurações, é onde esses dados vão ser salvos nessa memória CMOS e a bateria vai ser responsável por manter essa memória alimentada. Assim os dados vão continuar sendo salvos. Porque como a gente estudou lá antes, você tem a memória permanente, mas a única memória permanente que a gente tem são os HDs. Nesse caso, essa memória aí, tanto a ROM como a RAM são tipos de memórias voláteis. Ela só consegue manter a informação enquanto tem energia nela. A ROM vem gravada de fábrica, ou seja, já vem com o som pré-instalado e você não consegue alterar, é somente leitura. Como a gente precisa fazer essas alterações no computador para configurar, ajustar alguma coisa, então foi criada essa memória CMOS, que é uma memória RAM. Na figura seguinte pode ver aí o chip que armazena a BIOS, né, que é a memória ROM, e a bateria que alimenta a CMOS, que é a memória RAM específica para salvar as configurações do setup e outras configurações que a gente tem na BIOS. A BIOS tem um programa para fazer teste dos componentes que estão conectados à placa-mãe. Esse teste é o que a gente chama de POST. Vem o termo em inglês Power On Self-Test, que seria um auto-teste de ligação. É aquela tela preta que quando a gente acaba de ligar o computador,
aparece uma série de informações que é justamente fazendo esses testes e informando algumas mensagens lá de diagnóstico, de erro ou simplesmente informando quais componentes estão conectados. Então normalmente aparece a memória, quantidade de memória RAM, quais os HDs, os drives CDs, os discos conectados, a versão da BIOS utilizada, o nome da placa-mãe, informação sobre o processador, várias informações. E caso aconteça algum erro, aparece uma mensagem notificando lá o que você onde está errado. Por exemplo, ausência de teclado, uma configuração errada de data e hora do sistema, configuração errada do processador, uma mensagem de erro de configuração do HD e esse tipo de informação. É tudo naquela tela preta lá que a gente usa, o termo certo é post. A imagem aí para exemplificar o que é o post. Então é aquela tela preta lá quando você acaba de ligar o computador acontece. Então ele informa lá a versão, né, American Megatrends, por exemplo, que é a BIOS do tipo ABMI, algumas informações lá do que os posts conectados, um HD, drive CD, se tiver alguns posts USB que seja compatível, total de memória, todas as informações são mostradas nesse teste. E caso aconteça algum erro, é igual o final tá ali, informou um erro na CPU, por exemplo. E exige que você aperte alguma tecla para continuar ou para abrir o setup para resolver o problema da configuração. Outro programa que a BIOS tem é o que a gente chama de setup, que é o que a gente utiliza para fazer as configurações de modificações no sistema. Então, por meio do setup, a gente pode verificar quais os discos conectados à placa-mãe, habilitar ou desabilitar algum componente e muitas outras configurações da placa-mãe e dos dispositivos nela conectados. A configuração mais utilizada é a definição de qual disco será utilizado para iniciar o sistema operacional, que é a configuração do boot. Então, o post faz o teste dos componentes conectados. O setup é que a gente usa, o técnico ou o responsável lá, pode fazer algumas modificações nessas configurações da placa-mãe ou de algum dispositivo. Então, é a partir desse setup que a gente configura, de fato, o computador. No geral, a gente precisa fazer algumas verificações lá de configurações básicas, como data e hora do sistema, detectar se os HDs ou os discos que você colocou realmente foram detectados. E, como a gente comentou aqui, é mais utilizado e o interessante nessa aula a gente vai ver é como configurar o sistema de boot. A gente vai ver o conceito de boot logo a seguir. Na imagem vai ver como que é a aparência do setup. Essa aí é a versão um pouco mais antiga, mas dá pra gente ter uma noção do que é o setup. Então, você tem vários menus de opções lá. Desde algumas opções padrões, algumas mais avançadas. Então a gente tem lá essa Standard CMOS Features, que a gente pode ver detectar os dispositivos que estão conectados, informação sobre data e hora, sobre o tipo de HD. O Advanced BIOS Features, que é onde a gente usa, dentre as informações que tem lá, é que a gente mais utiliza a questão da modificação do boot. Alguns Advanced Chipset Features, algumas opções específicas do chipset. Chipsets são os controladores. Você tem um norte, a ponte norte e a ponte sul. A norte é para a placa de vídeo e memória RAM, e a ponte sul é para o dispositivo de entrada e saída e as placas de expansão. Power Management Setup é configuração de energia. Você quer desabilitar alguma função, ver o consumo de energia, algumas informações assim. Você tem algumas configurações PCI, alguma coisa, alguns status do computador, esse PC Health Status. Essa questão de informação de frequência e voltagem, algumas propriedades elétricas. E alguns, por exemplo, configurações como Load, Safe, Default, que é para voltar para um padrão de fábrica. Caso você modifique o computador e ele pare de funcionar, você pode voltar para um padrão de fábrica. Ele garante que as configurações padrões vão funcionar. Também tem uma opção de padrão otimizado, que seria as melhores recomendações
de configurações. Você pode definir uma senha para o setup. Essa senha pode ser definida para abertura do setup, ou seja, se alguém quiser modificar o computador, ela precisa dessa senha para acessar o setup. Ou uma senha direta, que sempre vai ser pedida assim que o computador se ligar, antes do boot. A opção a Save e Exit, para você salvar a alteração que você fez e já sair do setup. Aí o computador vai ser reiniciado e vai ver se as configurações funcionam. Ou simplesmente sair sem salvar. Nessa outra imagem, a gente já tem a opção da tela de setup dos computadores mais recentes, mais novos. Então a gente tem lá, em vez daqueles menus, a gente tem umas guias. Então você tem a guia Main, que seria a principal, Advanced, Security, Options, Boot e Exit. Então, de acordo com você vai navegando entre essas abas aí, essas guias, tem as opções que são pertinentes de cada um. Na principal, seria comum ao standard lá. Você tem informações sobre hora, data, informações de disquete, informações sobre os HDs e os discos conectados, HD, DVD, quanto de memória tem no computador e algumas outras informações. E ali embaixo se eu quiser definir algumas teclas que já fazem o valor certo. Por exemplo, o F1 é sempre o ajuda, o ESC sai do menu que você tiver, para cima e para baixo, para o lado e para o outro, você seleciona os menus, pode mudar os valores com sinal de mais ou menos, o Enter você seleciona, o F9 você vai por define os padrões de fábrica, e o F10 é sair salvando as alterações que você fez. A gente vai definir agora o que é boot, que a gente comentou aí. Após o teste, que é a fase de post, e se as configurações do setup estiverem corretas, a BIOS irá carregar o sistema operacional armazenado no disco configurado como boot no setup. Então o termo boot, na verdade, é a função de iniciar o sistema operacional. Ou seja, depois que você montou o computador, todas as peças estão conectadas, a partir que você liga o computador, a BIOS entra em ação e chama um post para fazer o teste de todos os componentes que estão lá conectados à placa-mãe, se estão funcionando ou não, devidamente conectados e tal. Durante esse teste do post, ele verifica as configurações que estão definidas no setup, que ele vai ler as configurações que estão salvas lá na CMOS. Se tiver tudo correto, ele vai participar. Lá vai ter dentro das configurações de setup, tem a opção lá do disco de boot, que é onde vai estar o sistema operacional que vai ser carregado. Então o boot é justamente carregar na memória, vai ler esse dispositivo onde tem os arquivos de instalação do sistema operacional, carregar o sistema operacional para a memória e a partir disso a gente vai usar o computador normalmente, que é o que a gente precisa. Então até então a BIOS vai fazer essa parte antes do sistema operacional ser inicializado. Vai fazer os testes de hardware e tudo. Depois que tiver tudo certinho, as configurações lá, ele vai verificar onde está esse dispositivo de boot e carregar os arquivos lá do sistema operacional e subir para a memória, e a partir daí o sistema operacional vai tomar conta do outro sistema. Que aí a gente vai conseguir entrar na internet, abrir os aplicativos e utilizar o computador normalmente. Como profissionais de montagem e manutenção de computador, a gente precisa saber esses conceitos de boot. Então, quando a gente for instalar o sistema operacional de um computador, a gente precisa ter disponível uma mídia de boot. A gente vai ter uns roteiros aí, aproximar o que a gente precisa passo a passo para instalar um sistema operacional. Mas no geral quando vão instalar um sistema operacional em um computador, precisam de uma mídia que contém os arquivos de instalação e que essa mídia esteja configurada para permitir que o computador seja inicializado por ela. Que a gente fala que é uma mídia inicializável ou que permite boot, que a gente fala. O que é mídia de instalação? Geralmente é um CD ou DVD de instalação ou um pendrive configurado para boot, com os arquivos de instalação do sistema. No computador, é necessário configurar no setup a opção de boot para apontar para essa unidade que contenha a mídia de instalação. Depois do sistema operacional instalado no HD, basta alterar no setup para apontar para o HD, onde foi instalado o sistema operacional para usar o computador normalmente.
Então, a partir de agora, nessa aula, a gente vai trabalhar de como configurar o setup. Então, inicialmente, como a gente faz para abrir o setup? Dependendo do fabricante ou modelo da placa-mãe, há uma tecla para abrir o setup. Geralmente é a tecla Del, mas também pode ser F2 ou F10. Uma dica para saber qual tecla é verificar durante o post qual tecla deve ser pressionada para abrir o setup. Na imagem a seguir, a gente tem, por exemplo, Press Del to Enter Setup. Então, nesse caso, é a tecla Del que a gente vai usar para abrir o setup de configuração. Então, dependendo da versão, um setup mais antigo, uma máquina mais antiga, vai ter essa aparência aí, esse menu principal aí que a gente viu um pouquinho anteriormente. Então, as principais opções que a gente tem no setup aí seria esse Standard CMOS Features, que é as informações sobre HD, data, memória RAM, processador. O Advanced, a segunda opção, é a principal opção que a gente tem sobre a sequência de boot, que é o que a gente vai mostrar aqui nessa aula. Outra importante também é a definição de padrão de fábrica, que é esse load, fail safe defaults, e como a gente salva as configurações que a gente foi feito, que é a tecla F10 ou na opção Save e Exit. Se a gente selecionar aquela primeira opção lá, que é o Standard CMOS Features, dependendo da versão que você tem, a gente pode ter uma tela parecida com essa. Então a gente tem ali as informações sobre data, hora, a parte do dispositivo IDE ou SATA que você tiver configurado no seu computador, ligado na placa-mãe, que são os discos. Você também tem informações de disquete e outros dispositivos e outras informações que a gente tem sobre processador, memória e assim sucessivamente. Como o objetivo dessa aula é mostrar como configura o boot do setup, a gente vai naquela opção Advanced BIOS Features. A gente pode verificar como o boot pode ser definido de duas formas. Você pode definir, por exemplo, vai utilizar apenas os HDs, que é a maioria dos casos. Você sempre vai ter o HD e vai ter o sistema operacional que vai dar boot. Se tiver mais de um HD, por exemplo, você tem que escolher qual que vai ser utilizado o sistema operacional. Então você tem essa opção aí, Hard Disk Boot Priority, prioridade entre os HDs. Se tiver mais de um, você seleciona qual que deve ter o sistema operacional. Ou definir uma sequência de dispositivos, por exemplo, o primeiro dispositivo para ser verificado, o segundo ou terceiro. Nesse caso aí da tela, a gente pode ver que o First Boot Device, ou seja, o primeiro, é um HD. Depois, se ele não achar no HD, vai procurar no CD. E a terceira opção está desabilitada. Então, ele só vai procurar nesses dois, nessa sequência. Então, primeiro ele vai procurar no HD se tem um tempo operacional instalado. Se tiver, ele já carrega e você usa. Se não, ele vai procurar no CD. E assim sucessivamente. Tem outras informações aí nessa opção do setup, mas o objetivo nosso nessa aula é configuração só do boot. Isso aí é numa versão mais antiga, ou dependendo do fabricante, é semelhante a essa aí, em um computador que você for configurar o boot. A gente vai mostrar também em outras versões um pouco diferentes do setup. Umas mais novas, por exemplo, que as informações são semelhantes, mas a forma como elas são organizadas são diferentes. A gente vai mostrar nas imagens a seguir outras formas de configurar o boot no setup. Então, em outro modelo de setup, as informações, em vez de usar aqueles menus, são usar aquelas guias. Então, tem aqui a main, que é a principal, que vai ter aquelas informações padrão lá de placa-mãe, processador, memória. Aí tem a opção Advanced, e normalmente nesses mais novos já tem uma guia especificamente para boot, para facilitar a configuração. No caso, a gente já vai direto na opção boot. Em outro setup aí, como é que a gente pode configurar a ordem de boot, ou seja, qual a sequência dos dispositivos que ele vai procurar para encontrar o sistema operacional. Então, nesse caso, a gente tem a opção Boot Device Priority. Aí tem a lista da ordem dos dispositivos de boot. Primeiro, vai procurar no CD, nesse caso, e segundo, no HD. Tem outras opções de boot aí, mas no geral você vai definir essa sequência, a ordem
que o sistema procurar de chance de boot. Em outros modelos e versões da BIOS, você vai na posição, ou seja, você pode alterar qual dispositivo vai ser utilizado naquela ordem. Já tem pré-definido lá, por exemplo, de primeiro até 4 dispositivos, você pode procurar, aí você vai no primeiro, você quer que seja qual. Nesse caso da tela aí está o disquete, mas a gente, ao clicar em Enter na opção primeiro boot device, a gente vai escolher qual dispositivo que a gente quer. Isso pode ser o CD, um HD, o PXE quando dá boot na rede, um servidor que vai oferecer esse boot, e desabilitado é quando você não vai dar boot, não vai ter nenhum dispositivo de boot. Então, é como nessa imagem assim, você seleciona em qual ordem você quer, e depois ele vai perguntar qual dispositivo que você quer naquela ordem. O objetivo específico dessa aula foi configurar a partir de boot do setup. Mas no setup você tem uma infinidade de configurações possíveis de fazer. Então, pode citar algumas delas: configuração de data e hora do sistema, definir uma senha de segurança para o setup, ou seja, vai pedir ser solicitada uma senha para poder abrir o setup, ou mesmo para ligar o computador, que seria a opção para o sistema. Então, antes do boot, deve ser inserida uma senha para que o sistema operacional seja carregado. Habilitar configurações avançadas com suporte à virtualização pelo processador, configurações sobre periféricos, placa de expansão, que afeta suporte USB, serial, paralela, uma infinidade de opções que a gente pode mexer no setup lá, tomando cuidado que algumas delas pode gerar, se for mal configurado, o computador não vai iniciar nada direito. A gente já comentou, mas por exemplo, a questão de como a gente salva as configurações de setup. Então, após configuradas, a gente pode apertar a tecla F10, que é utilizada para fechar o setup e salvar as configurações feitas. Ou utilizar a opção lá, Save and Exit Menu, Exit Setup, que é a mesma coisa. Então, após fechar o setup, o computador será reiniciado e as fases de force serão executadas de novo, e se tudo estiver certo, irá para a fase de boot. Se estiver configurado também, irá carregar o sistema operacional. Caso após as configurações feitas o computador não funcione corretamente, devem verificar as mensagens de erro mostradas no post. Ou, se você não conseguir entender as mensagens lá, que algumas são em inglês, mas a maioria são bem didáticas, ele fala exatamente o erro que está acontecendo, a gente pode tentar voltar para as definições de fábrica, que é utilizando a opção Load Failsafe Defaults, e dependendo da opção do setup a versão que tem, eu acho que é a tecla F9. Então você vai voltar para o padrão de fábrica, que ele teoricamente garante que o computador vai funcionar naquele padrão lá. Mas a gente tem que ver a questão do boot. Se o padrão seja num boot CD, pode dar problema, e se tiver num HD, alguma coisa assim. Mas no geral, se eu usar as definições de fábrica, ele vai funcionar, que é a tecla F9, e o F10 salva todas as configurações que você tiver feito. Então normalmente sempre acontece essa sequência. A partir das configurações que estiver lá no setup, o sistema roda o post para fazer o teste de tudo que está conectado. Se passar em todas as etapas do teste lá do post, ele vai passar para a parte de boot, que é justamente carregar o sistema operacional, e daí é o sistema operacional que toma conta. Olá, nessa parte nós vamos falar sobre o roteiro de instalação do sistema operacional. O primeiro passo é obter a mídia de instalação do sistema operacional. A segunda etapa é configurar o setup para inicializar, ou seja, dar boot a partir dessa mídia de instalação. E a partir disso você vai seguir os passos solicitados durante o processo de instalação do sistema operacional escolhido. Como existem algumas etapas um pouco mais técnicas, que é o que a gente vai falar nessas próximas dicas, que é a parte de particionamento do disco, que seria a divisão do espaço de armazenamento do HD em partes para determinadas funções, como uma partição para o sistema operacional, uma partição para arquivos e documentos, outra partição para restauração. A gente pode dividir o espaço do HD em várias partições. E a formatação é porque nessa primeira etapa de particionamento você simplesmente separou um espaço.
só que esse passo ainda não está útil para a gente poder salvar os dados. Para que isso possa ser feito, a gente tem que instalar um sistema de arquivos nele, que é a etapa que a gente chama de formatação, que é atribuir esse sistema de arquivo a uma partição. Porque o sistema operacional precisa de uma forma lógica de saber qual o tamanho dessa partição e como os dados vão ser organizados para poder fazer as suas tarefas de salvar, recuperar e excluir os dados que a gente precisa fazer. Então, a parte de setup que a gente citou aqui, a gente já fez essa primeira etapa da aula, justamente explicando os conceitos, o que é boot, o que é setup, onde é que a gente configura o dispositivo de boot e assim sucessivamente. Então aqui a gente vai falar um pouco nessa parte de como obter essas mídias de instalação, tanto com o sistema operacional Windows como o sistema operacional Linux. E a gente vai ter na nossa próxima aula, de fato, a gente vai ter demonstrando como é que seria essa instalação do sistema operacional Windows e como é que seria a instalação do sistema operacional Linux. Frisando que nessa etapa aqui a gente vai mostrar justamente os conceitos, o que é particionamento, sistema de arquivo, formatação e algumas diferenças sobre os sistemas operacionais. Então, a primeira parte para a instalação do sistema operacional é obter a mídia de instalação. Dependendo do sistema operacional a ser escolhido, há custos envolvidos na aquisição do sistema, como no caso do sistema do Windows e Mac, que são sistemas pagos e requerem licenças de uso pagas. Há versões gratuitas, porém com tempo limitado de uso. Já os sistemas baseados em Linux são gratuitos e livres de custo de aquisição e ainda permite a distribuição e até mesmo a alteração do seu código-fonte. Seu uso é estimulado pela comunidade. Então hoje em dia a gente tem, vamos dizer, esses três principais aí no mercado de computadores. Então a gente tem o do Windows e Mac. Mac quase a gente não tem muito acesso, mas é uma fatia grande do mercado. A gente tem mais o Windows e Linux brigando por quem tem mais uso. Então já começa da ideia que o Windows é pago e o Linux é gratuito. Então as empresas estão tentando adquirir mais softwares livres, que seria o Linux. Só que ainda o mercado tem muito software Windows porque é o padrão. E a maioria da gente já está acostumada a utilizar o Windows em casa, na escola. Mas aí a empresa paga um custo maior por ter isso. Mas como a maioria dos usuários ainda está acostumado com o Windows, o Linux não consegue, ainda está caminhando para substituir essa parte de desktop. Já na parte onde o pessoal tem um conhecimento um pouco mais elevado, a parte de redes e servidores, já é o contrário, vamos dizer assim. O Linux está bem consolidado e em alguns pontos está até ganhando do Windows a questão de adoção. A gente vai falar sobre o sistema Microsoft Windows. Apesar de ser um sistema pago, é o mais utilizado do mundo dos computadores pessoais e por algumas empresas, devido à sua facilidade de uso, um padrão na sua interface e suporte a maioria dos aplicativos existentes e hardware existente. Sofre com alguns problemas de segurança, como vírus, devido ao fato de ser o mais utilizado pelas pessoas, os atacantes desenvolvem programas maliciosos para essa plataforma, que aí você consegue alcançar mais pessoas. E a pirataria também é um problema que o Windows sofre, justamente devido ao alto custo para poder adquirir o software legalizado. As pessoas então procuram versões craqueadas ou as versões piratas do sistema para não ter que pagar. Aí tem esse problema que o Windows tem, mas justamente por ser a vantagem dele é justamente o padrão que ele mantém de todas as interfaces. Padrão de janelas, o comportamento, menu iniciar, então é o que a gente tem mais visto. Você tem contato mais com sistemas do Windows por causa disso. Mas aí a forma mais barata de aquisição, você já compra o computador, já vem com o Windows instalado. Então esse aí é o original. Quando você manda alguém, às vezes, em algum lugar, que ele vem você compra um computador que vem com Linux, e a pessoa te dá um computador com Windows, provavelmente esse que o cara te volta é uma versão pirata. Então você está submetido mais a problemas de vírus. Essa versão não pode ser instalada numa empresa, porque seria questão de pirataria, que no Brasil é crime. Então, o jeito correto
a forma mais fácil é você já adquirir o Windows já instalado no seu computador. Ou comprar a mídia e instalar de fábrica. E para reforçar o uso do Windows também, por ser um padrão, as empresas desenvolvem mais os drivers e a maioria dos aplicativos por padrão já nasce para o Windows. Aí, dependendo do interesse do fabricante, ele faz uma versão para os outros sistemas. Algumas são exclusivamente suportadas só pelo Windows, que o Linux depende de alguma comunidade e fica mais complicado essa instalação. Mas hoje em dia, como está tendo essa disputa do mercado, você tem versões tanto para Windows como para Linux e Mac. Vamos falar sobre sistemas GNU Linux, ou simplesmente sistema Linux. São sistemas conhecidos como software livre, pois permite o uso de forma gratuita e ainda permite alteração e distribuição, desde que mantidos os direitos dos desenvolvedores originais. Surgiram como alternativa aos sistemas pagos como o Windows. São mantidos na sua maioria por comunidades de desenvolvedores, porém alguns têm empresas responsáveis por eles. Tem melhorado com o passar do tempo a qualidade e a facilidade de uso de suas interfaces gráficas, o que vem fazendo com que a quantidade de usuários venha crescendo. Um dos exemplos é o Ubuntu, que é bem utilizado e bem conhecido na comunidade aí, e muita gente está migrando do Windows para o Ubuntu e não está tendo nenhum problema. Com questão de aplicativos, muitos aplicativos possuem versão tanto para o Linux, tanto para como o Windows, o que aos poucos vem facilitando e estimulando essa migração de usuários para a plataforma. As empresas têm cada vez mais estimulado essa mudança, principalmente do ponto de vista de custo, uma vez que o sistema Windows, por exemplo, tem um custo muito elevado com relação ao sistema Linux, que na maioria dos casos não tem custo nenhum com licença. Porém, por falta de conhecimento da área técnica e resistência por parte dos usuários, as empresas ainda ficam presas no Windows. Então, programas, por exemplo, como Word, Excel, PowerPoint, que são exclusivamente do Windows, apesar de você ter as alternativas como o BROffice, LibreOffice, que você consegue editar os arquivos do Word em um software livre, o pessoal ainda tem uma certa resistência. E alguns sistemas que o pessoal faz corporativo são exclusivamente para o Windows. Então, o pessoal, devido a alguma resistência para tentar fazer um sistema mais multiplataforma, que pode rodar em mais de um sistema, o pessoal ainda fica preso apenas no Windows. Então, mas a gente está aqui com futuros profissionais de montagem e manutenção, a gente não pode ter preconceito. Se tiver Windows, você tem que ter condição de resolver. E se tiver Linux, você também pode ter condição de resolver alguns problemas. Se o cara optar por instalar o Linux. A gente explicou um pouquinho sobre o sistema operacional Windows e Linux. Agora a gente vai falar de fato como acontece como é que a gente obtém a mídia de instalação. A forma tradicional é por meio de aquisição do produto, mediante loja ou revendedor autorizado. Você compra uma caixa que vem com CD, manual e tudo original do Windows. Na maioria dos casos, o que vem acontecendo é que o sistema já vem pré-instalado, ou seja, o computador já vem com o Windows instalado da loja ou da fábrica. Aí, numa partição do HD, vem o que chamamos com imagem de restauração. Então, hoje em dia, você pode reparar que você não tem um drive CD em alguns computadores, ou então você não vem com aquele CD de instalação que a gente tinha antes. Por exemplo, no modo dos notebooks está vindo assim. Aí, como é que você faz para poder instalar o sistema operacional? Já vem uma cópia do sistema já pré-instalado. O que você faz é restaurar para aquela versão. Ou ainda, é possível fazer o download quando você tem a nota fiscal e o contrato com a Microsoft. Eles permitem você ir no site baixar a versão original e você informa o número de licença, o serial, que a gente popularmente conhece. Que é o selo, aquele adesivo que vem no computador, quando ele é computador novo, já com o serial do Windows, que é daquela que você tem direito. Então, basicamente, você tem essa forma. Ou você já compra a mídia mesmo, vem o DVD de instalação, ou ele vem pré-instalado no computador, e você usa a restauração do sistema quando você tiver que instalar o sistema operacional novamente. Ou ainda, você pode fazer download da versão, e para ativar ela você precisa de um serial, que seria a licença
de fato de uso que você adquiriu do produto. Então, de acordo com o que a gente pode ver na imagem aí, a licença ou COA, né, que é certificado de autoridade do Microsoft Windows. Então você tem o que a gente chama de certificado de autoridade, de autenticidade, serial, licença do produto original. Então a gente tem um exemplo aí, por exemplo, do Windows 7, versão Home Premium. Aí você teria o serial válido lá da Microsoft para você ativar seu produto. No caso do Linux, algumas empresas permitem você solicitar e eles te mandam por correio a mídia, mas em 99,9% dos casos, a forma tradicional, você baixa uma imagem na internet, um arquivo de imagem, você vai gravar num DVD ou um CD, depende do tipo de imagem que você quer, ou configurar um pendrive para dar boot, e depois você vai utilizar o sistema. Então você pode simplesmente no site baixar com qualquer outro programa, só que você precisa gravar no CD para poder fazer a instalação. Essas são as formas mais comuns que a gente vê de instalação do sistema operacional Linux. No caso, quando você vai num site para poder baixar uma distribuição Linux, ele tem vários tipos de arquitetura, ou seja, que tipo de computador você está querendo aquela instalação. Basicamente, você tem lá os modelos x86, 386, 486, por aí vai, que é a versão básica que funciona em qualquer computador, a partir dos Pentium. Tem os processadores de 32 bits, que seria o sistema operacional padrão. Aí, se você quiser, seu computador for mais moderno, tem a função de 64 bits, e você quer instalar essa versão, provavelmente vai estar lá AMD64, que independente se é Intel ou AMD, mas a nomenclatura eles colocaram a AMD64 para identificar computadores de 64 bits. E a arquitetura ARM para dispositivos móveis, algumas versões de Linux que rodam para celular, internet das coisas e outros dispositivos. Então, basicamente, no maior dos casos, a x86 funciona, mas seria equivalente a 32 bits. Se você tiver um computador mais moderno ou com mais de 4 GB de RAM, aí você instala uma versão AMD64. Como a gente vai falar de instalação do sistema operacional, a gente precisa falar desses conceitos, que é sistema de arquivos e formatação. Um sistema operacional utiliza uma forma para organizar os dados de maneira lógica em um disco rígido, nosso HD. Vamos chamar essa forma aqui de sistema de arquivos. O sistema de arquivos define a forma como os dados são organizados e entendidos pelo sistema operacional que vão ser salvos naquele disco. Então, a formatação consiste no processo de definir um sistema de arquivo em uma partição de disco para que o sistema operacional consiga ler, salvar e alterar os dados nele. Então, para a gente citar alguns exemplos de sistema de arquivo aqui, então a gente vai colocar em paralelo o que o Windows usa e o que o Linux usa. Então, no Windows, você teria, por exemplo, o FAT32, que seria do Windows 95 até o 98, usava o FAT32. E também é essa aí que a gente usa na maioria dos pendrives, para a gente reconhecer no nosso som e tocar música e tal. Esse é o sistema FAT32. Já desde de 2000 para frente, a Microsoft usa o sistema de arquivo chamado NTFS, que é mais seguro, trata falhas ou erros de correção de arquivo e alguns erros que podem acontecer. A gente usa esse sistema que ele é muito mais robusto, permite permissão de segurança, definir principalmente leitura, por usuário, grupos, vários detalhes de segurança ele implementa, diferente do FAT32, que era bastante simples, vamos dizer assim. E já no Linux, na época lá, tinha o XT2, que era justamente a alternativa lá que o Linux fez para concorrer com o FAT32, só que o sistema operacional Linux. Tinha boa parte dos problemas que o FAT tinha, o XT2 também tem, só porque na época lá eu utilizava esse tipo de sistema. Hoje em dia a gente já está no XT4, aí o XT3 já tem, o XT4 foi evolução, e ele é basicamente um concorrente do NTFS. Então as permissões que você tem, a segurança, algum controle de acesso, algumas coisas assim, essa versão XT4
é equivalente à questão do NTFS, só que é para o Linux. E no Linux você tem a questão da swap, que a gente viu lá o conceito de memória virtual, é o que a memória virtual que o Linux usa. Se você acabar a memória, relembrando o que seria memória virtual, se sua memória RAM não tem mais capacidade de armazenar mais nada dos programas que você está abrindo, executando no computador, o que ela faz? Ela vai tirar boa parte do que está na memória, que não está sendo utilizado, salva no HD, num espaço lá que não está sendo utilizado por nenhum outro arquivo, para liberar espaço na memória RAM para você abrir outros programas e assim vai. No Linux você permite criar uma partição só para isso. Você já separa durante a instalação, ó, vou usar tantos GB do meu HD para fazer memória virtual. Então automaticamente ele já vai utilizar esse espaço que você cedeu. No Windows isso é feito dinamicamente. Ele vai criar um arquivo de paginação e vai salvar os arquivos Esse arquivo vai estar junto do HD lá, ocupando espaço junto com outros arquivos. Só que ele é exclusivo de uso do sistema operacional para fazer essa parte de memória virtual. Então basicamente a gente tem esses sistemas de arquivos aí. Existe uma infinidade de sistemas de arquivos, mas os principais que a gente vê são esses aí. No Windows a gente vê o FAT32 e NTFS, e no Linux ST2, ST3 e 4 e o swap. A gente vai ver um pouquinho quando a gente for mostrar a instalação do sistema operacional, tanto Windows como Linux. Outro conceito importante que quando a gente vai falar de instalação do sistema operacional é o conceito de partição. Ou seja, que a gente pode dividir o HD de maneira lógica, chamando cada parte de partição. Então, a gente pode ter um HD de 200 GB para colocar 100 para a instalação do sistema operacional, vou criar uma partição de 100 GB, e os outros 100 restantes para instalar, para deixar meus programas, filmes, os documentos pessoais que eu tiver. Se eu tiver algum problema, eu só vou ter que apagar os dados que estão na partição do sistema. Os outros 100 GB eu não vou mexer. Então, a gente faz essa ideia de partição justamente para dividir esse espaço do disco de uma forma que a gente acha interessante. Pode criar várias partições para separar os dados. Então, é uma boa prática criar pelo menos duas. Uma para a instalação do sistema operacional e os programas, e outra para documentos e arquivos pessoais. Caso necessário seja uma reinstalação do sistema operacional, apenas os dados contidos naquela partição serão apagados, e não nossos documentos pessoais. Que a gente chama de partição de backup, por exemplo. A gente acaba deixando os dados numa partição separada para evitar a perda quando a gente precisa fazer a reinstalação do sistema. Assim como a gente viu lá no sistema de arquivos, para o Windows usa alguns tipos e no Linux usa outro, questão de partições também, as partições que o sistema usa são de tipos diferentes. Ele representa a partição de uma forma diferente. No Windows, as partições são identificadas por letras, começando pela letra C, padrão atribuído ao sistema operacional. A letra A e B vem da parte histórica do Windows, que antigamente ele rodava em drive de disquete. Então o A seria de disquete, B seria um tipo de disquete melhorado. Aí o disco, o HD que a gente tem hoje, começa a ser instalado a partir do C2 pontos. E se você tiver outras unidades, um drive CD, um pendrive que você colocar, o Windows vai adicionando a próxima letra disponível. Então, por exemplo, eu criando outro, vai aparecer o D, o E, o F e assim sucessivamente. Então, os discos removíveis, ou seja, o pendrive, também são reconhecidos como partições, e por isso o Windows vai atribuir letras a eles. Já no Linux, tudo é chamado de ponto de montagem. É um caminho lá que ele representa as partições. A partição principal do Linux é chamada de barra, que é símbolo pelo símbolo de barra. Os discos em geral no Linux são representados no diretório /dev, que vem de device, que é tipo dispositivo em inglês, com um nome dependendo da tecnologia. Se você tem lá um dispositivo que é IDE, ele vai colocar como HD no nome. E se tiver um dispositivo SATA, vai chamar de SD. E em qual porta está conectada? Por exemplo, como a gente viu lá na montagem da placa-mãe, você tem lá duas portas IDE, e em cada uma você pode ter dois dispositivos. Então, no total, quanto um dispositivo IDE, você tem 4 portas. O SATA também, às vezes, tem na placa lá, geralmente,
para dispositivos assim, de armazenamento, você tem 4 dispositivos disponíveis, cada um numa porta. Então, por isso que eles são lá renomeados de A, B, C e D, de acordo com qual porta está conectado. E quando tem uma partição nesse dispositivo, a partição é representada por um número. A primeira partição de um disco vai ser 1. Se tiver a segunda partição, 2. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, se tiver lá escrito a partição é /def HDA2, então é um dispositivo IDE, que a gente sabe, que está escrito HD, na porta 0, ou seja, na porta A, seria a primeira porta possível, seria a porta 0, se você identificar lá na placa-mãe 01 ou 1 ou 2, dependendo de como é que está representado na placa-mãe. E na partição 2, tem 2 partições no disco e você está falando da segunda. E o SDA1 seria um HD SATA, por exemplo, na porta 0 lá, e só tem uma partição. Seria a primeira partição, seria o A1. Então por isso daria SDA1. Então assim que o Linux representa o dispositivo. Então durante a instalação do sistema tem as partições que são obrigatórias. Você não tem como não criá-las. No Windows é a partição C2 pontos, que vai ser onde o sistema operacional está instalado. Nas versões mais modernas, ele ainda dá a opção de você escolher que sistema de arquivo vai ser, que o padrão do Windows já é o NTFS. Já no Linux, a partição principal é a raiz, que você tem lá, que é a barra, onde está instalado o sistema operacional. Porém, dependendo da versão, ele obriga ou recomenda fortemente o uso da partição de swap, que é para a memória virtual. Então você tem que pegar uma parte do HD e já definir um tamanho que vai ser utilizado para swap. Numa das versões mais novas, e que você tiver uma quantidade boa de memória RAM, não é preciso criar a swap não. Mas normalmente o sistema já recomenda ele criar, desde que ele deixe um espaço bem pequeno para ela, para não atrapalhar o seu sistema de arquivo mesmo lá, na parte principal. Você não precisa colocar um espaço muito grande. Até porque, para não incentivar, como a gente viu lá, que a memória virtual, quando está sendo utilizada, é porque o computador está precisando de mais memória RAM. E o computador fica lento quando ele está utilizando essa memória virtual. A gente acaba deixando um valor baixo lá para fazer essa parte de swap. E também a recomendação para fazer o sistema de arquivo principal lá é o ext4 para a partição barra, que é onde o sistema operacional vai ser instalado. E para swap você tem um sistema de arquivo já definido lá como Linux Swap. Então, para a gente revisar aqui, no Windows durante a instalação, a partição principal é o C e já vem por padrão definido como NTFS. Já no Linux, você pode usar o assistente, mas se for quiser você mesmo criar as partições manualmente, você vai ter que criar uma partição barra, que é a principal, e definir de forma recomendada o ext4 como sistema de arquivo. E fazer uma partição a mais para ser a partição de swap e atribuir o sistema de arquivo swap Linux. Então, para a gente resumir esses conceitos aí, algumas dicas sobre partições de sistema de arquivo. Em caso de dúvida sobre que tipo de partição, sistema de arquivo e quais partições criar, utilize o padrão do instalador. Geralmente o padrão já vem com as opções mais comuns, que é criar uma partição só para o sistema operacional, e no caso do Linux ele cria uma lá para o swap com tamanho meio pequeno, que é o recomendado. E a partição que contém o sistema operacional deve ser definida como primária, que é justamente a primária, e as demais podem ser configuradas como estendida. Normalmente, durante o processo de instalação, essas configurações já são feitas pelo instalador. O que a gente chama de primária, porque ela vai ser a primeira a ser procurada e é justamente torná-la inicializável, o boot. Então, ela precisa, para você poder dar boot na partição, ela tem que ser primária. E as outras simplesmente estende a primária. Você está pegando simplesmente estendendo um espaço, ou aumentando um espaço para armazenar em outras partições. Então, na dúvida, a gente vai, durante a aula de instalação, a gente vai mostrar qual o padrão recomendado lá de que você deve escolher. Levando em consideração se você vai querer criar uma partição a mais ou não. Se for, você tem que definir isso.
durante o padrão, ele vai considerar que seja uma partição só, o sistema operacional, os arquivos, tudo numa mesma partição. Então, nessa aula, o que a gente viu? Revisão de tudo que a gente viu aqui. Então, a gente viu o que é a BIOS, que é um software que vem com a placa-mãe e oferece outros softwares utilitários para a gente poder controlar, testar e configurar os componentes dispositivos conectados à placa-mãe. Dentre os softwares está contidos na BIOS, a gente fala sobre o POST, que é o teste realizado assim que o computador é ligado, e detectar as informações se os componentes estão funcionando ou apresentam algum erro de configuração. Vulgarmente, aquela tela preta inicial do computador, quando você acaba de ligar o computador, aparece retando de mensagem lá, o logotipo do fabricante e alguns testes lá antes do sistema operacional ser carregado. Isso aí é que a gente chama de POST. Um outro software também que é contido na BIOS é o Setup, que é utilizado para que a gente possa realizar e alterar as configurações da placa-mãe e do dispositivo de hardware. Entre as tarefas que a gente configura no Setup está a de boot. A tarefa de boot consiste em carregar o sistema operacional para que o usuário possa utilizar o computador normalmente. Então, no Setup, é necessário informar qual dispositivo será utilizado para o boot, ou seja, qual dispositivo contém os arquivos do sistema operacional. Geralmente, é informado no Setup uma sequência de dispositivos de boot, onde a BIOS irá seguir essa ordem até que encontre um que contém as informações do sistema operacional para carregar na memória RAM e iniciar o computador. Então a gente viu aqui no resumo dessa aula aqui sobre a questão da BIOS, que é um conjunto de softwares que já vem de fábrica, que é justamente para poder preparar e testar todos os componentes do hardware antes do sistema operacional ser executado. Então antes disso a gente faz o POST, que é o teste de todos os componentes. Você verifica as configurações no Setup, ou altera, né, com esse aplicativo Setup, e depois disso ele vai para a parte de boot, que é carregar os arquivos de instalação ou que contém o sistema operacional para a gente poder utilizar o sistema operacional que a gente já conhece. Então, para a gente revisar aqui um pouco que a gente viu na aula também, como exemplos principais sistemas operacionais a gente tem o Linux, como sendo software livres e gratuitos, e o Microsoft Windows, que são os exemplos de softwares fechados, ou seja, pagos. Durante a instalação, podemos criar partições para dividir o espaço do HD. Nessas partições, precisamos atribuir um sistema de arquivo compatível com o sistema operacional escolhido. Um sistema de arquivo, a gente pode definir que são uma forma de organizar os dados em uma partição para que os sistemas operacionais consigam salvar, excluir e ler os arquivos contidos nela. E formatação é a tarefa de atribuir um sistema de arquivo em uma partição. No Windows, o sistema de arquivos padrão é NTFS e no Linux é XT4. Outra coisa da revisão que a gente viu aqui, que a partição principal no Windows é a C2 pontos e no Linux é a barra, que também é chamada de raiz. No Windows, as partições são representadas por letras C, D, E, F, e no Linux são representadas por pastas ou diretórios, ou ainda se encontra na literatura como pontos de montagem. Dentro da pasta barra dev, vai ter o SDA1, por exemplo, que seria uma partição, sendo que o SD é que usa SATA, se fosse IDE usaria HD, a letra A, que é a primeira porta da placa-mãe lá, e o número é o número da partição, então seria a primeira partição desse dispositivo. Em caso de dúvida, durante a instalação do sistema operacional, siga as opções padrões, onde as partições obrigatórias e sistemas de arquivo apropriados serão definidos automaticamente.